nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Caríssimos irmãos, reunidos para celebrar esta Santa Eucaristia, fazendo a memória de Santo Ambrósio, bispo e doutor da Igreja, coloquemo-nos diante do Senhor na total confiança de filhos e peçamos o perdão das nossas culpas. Confessemos, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, eu pequei muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Oremos. Senhor, que nos destes em Santo Ambrósio, um mestre insigne da fé católica e um exemplo de apostólica fortaleza, fazei surgir na Igreja homens segundo o vosso coração, que a governe com firmeza e sabedoria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Alegrem-se o deserto e o descampado, rejubile e floresça a terra árida, cubra-se de flores como o narciso e exulte com brados de alegria. Ser-lhe-á dada a glória do Líbano e o esplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos fatigadas, robustecei os joelhos vacilantes. Dizei aos corações perturbados: tende coragem, não temais. Aí está o vosso Deus, que vem fazer justiça e dar a recompensa. Ele próprio vem salvar-vos. Abrir-se-ão os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos. Então o coxo saltará como um veado e a língua do mudo cantará de alegria. As águas brotarão no deserto e as torrentes na aridez da planície. A terra seca transformar-se-á em lago e a terra sequiosa em nascentes de água. No covil dos chacais crescerão canas e juncos. Aí haverá uma estrada que se chamará Caminho Sagrado. Nenhum homem impuro passará por ele, e nele
os insensatos não se perderão. Nesse caminho não haverá leões, nem andarão por ali animais ferozes. Por ele caminharão os resgatados e voltarão os que tiver libertado o Senhor. Hão de chegar a Sião com brados de alegria, com eterna felicidade, a iluminar-lhes o rosto. Reinarão o prazer e o contentamento, e acabarão a dor e os gemidos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor nosso Deus vai salvar-nos. 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 Escutemos o que diz o Senhor. Deus fala de paz ao seu povo e aos seus fiéis. A sua salvação está perto dos que o temem, e a sua glória habitará na nossa terra. O Senhor nosso Deus vai salvar-nos. O Senhor nosso Deus vai salvar-nos.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, enquanto Jesus ensinava, estava entre eles a assistência, fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as povoações da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E ele tinha o poder do Senhor para operar curas. Apareceram então uns homens, trazendo num catre um paralítico. Tentavam levá-lo até dentro e colocá-lo diante de Jesus. Como não encontraram modo de o introduzir, por causa da multidão, subiram ao terraço e, através das telhas, desceram-no com o catre, deixando-o no meio da assistência, diante de Jesus. Ao ver a fé daquela gente, Jesus disse: Homem, os teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que profere blasfêmias? Não é só Deus que pode perdoar os pecados? Mas Jesus, que lia os seus pensamentos, tomou a palavra e disse-lhes: Que estais a pensar nos vossos corações? Que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda. Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, eu te ordeno, disse ele ao paralítico, levanta-te, toma a tua enxerga e vai para casa. Logo ele se levantou à vista de todos, tomou a enxerga em que estivera deitado e foi para casa, dando glória a Deus. Ficaram todos muito admirados e davam glória a Deus. E cheio de temor dizia: hoje vimos maravilhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje o profeta Isaías, na nossa primeira leitura, faz um verdadeiro louvor à alegria. A alegria porque, pela renovação dos cosmos e, sobretudo, pela renovação do homem. Essa renovação é obra totalmente de Deus. Estamos diante de uma proclamação de fé que necessariamente vem da intervenção de Deus. A realização dos mais profundos desejos do nosso coração vem de Deus. E por isso, esse hino à alegria que nós acabamos de escutar contrasta com a aridez do deserto e da estepe. A alegria de poder saber que diante do impossível, Deus faz brotar a vida, até mesmo no mais árido deserto. O Evangelho que acabamos de escutar dá-nos uma lição de otimismo. Veja o otimismo daqueles homens e a coragem para poder introduzir um paralítico diante de Jesus. Pois são muitos que muitas vezes não conseguem ou desistem pelo caminho diante das suas dificuldades. É uma lição porque são muitos os nossos males, muitos os nossos problemas, muitas as nossas carências. Mas se não fosse esses problemas, certamente teríamos a dificuldade de muitas vezes ir ao encontro do Senhor. Basta olhar esse paralítico. Talvez se ele não tivesse esta paralisia, não pudesse talvez encontrar ao Senhor. Sabemos que muitas vezes há muitos que dizem que têm fé, mas quando estão tudo muito bem, dificilmente vão em busca do Senhor com aquele mesmo fervor quando se está a precisar dele. Foi a sua limitação, foi a sua enfermidade que levou a procurar a Cristo.
É claro que não podia andar, mas os seus companheiros e amigos fizeram o possível para fazer com que ele se encontrasse com o Senhor. E é no encontro com o Senhor que tudo se transforma. É no encontro com Ele, seja na oração, seja na Eucaristia, seja com a Sua palavra, que nós transformamos a nossa vida. Deus vem salvar-nos. E nós havemos de ir ao seu encontro pelo caminho que Ele preparar para nós. Vemos nesta primeira leitura que haverá ali uma estrada, um caminho que se chamará Via Sagrada. E para aqueles que por ele devem andar. E os menos espertos não passarão por ela. Meus irmãos, que lição nós temos nesta leitura, nesta frase? O Senhor prepara-nos essa estrada sagrada, este caminho, e por isso tenhamos a consciência de que aqueles que não são muito espertos não passarão por ela. E quem são os que estão espertos nesse sentido? São aqueles que com certeza buscarão encontrar-se com o Senhor, sobretudo nos seus momentos de dificuldades e mais difíceis. Vamos então dar esta atenção e nos perguntar, diante desta palavra, como eu busco o Senhor na minha vida? E quando eu o busco? Será somente quando estou a precisar dele? Quando realmente as coisas estão a ficar difíceis? Ou eu procuro o Senhor no meu cotidiano de vida, sabendo que devemos ter a consciência de que nada nesta vida sem o Senhor é infrutífero. Nada desta vida sem o Senhor não dá certo. Porque sem Ele nada podemos fazer, diz mesmo o próprio Senhor. Meus irmãos, apenas os remidos é que passarão por essa estrada. Olhamos para a enfermidade daquele homem que mesmo paralítico confiava no Senhor. Mas o Senhor mostra uma necessidade maior, mais importante, é o perdão dos pecados. Porque o perdão dos pecados Jesus oferece primeiro a esse homem. Pode o Senhor nos surpreender justamente por isso. Em vez de primeiro curar, Jesus diz, os teus pecados estão perdoados. Então, meus irmãos, o perdão em primeiro lugar. Antes mesmo de sermos curados das nossas enfermidades físicas. Sabe por quê? Porque o pecado é o mal, a raiz de todos os males. Por isso devemos buscar a misericórdia do Senhor, confiar no seu perdão, porque nós sabemos que Ele pode perdoar os pecados, apesar de que o seu poder nesse Evangelho está sendo questionado por aqueles que se achavam conhecedores das Sagradas Escrituras, e poder dizer que somente Deus poderia perdoar os pecados. E Jesus assim mostra o seu poder, porque Ele é unido junto ao Pai e diz, para que saibais que o Filho do Homem não tem somente o poder de perdoar os pecados, mas também de curar todas as nossas enfermidades. Levanta-te e anda. Esta é a palavra de ordem que o Senhor vem nos dar. Palavra de ânimo também, porque estamos a caminhar nesse tempo do Advento. E é com esta perspectiva de esperança de que o Senhor vem para nos libertar. O Senhor vem para nos dar a verdadeira vida e para perdoar sempre os nossos pecados. Estejamos sempre preparados, irmãos, e por isso aproximemo-nos da sua misericórdia, para que quando Ele vier, encontre a cada um de nós com coração limpo e disponível para que Ele possa habitar na vida, no coração de cada um de nós. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, na memória de Santo Ambrósio, mestre da fé e catequista infatigável do seu povo, oremos ao Senhor de todos os pastores, dizendo com alegria, ouvi-nos, Senhor.
pela Igreja Una, Santa e Apostólica, para que Deus a proteja com o auxílio de Santo Ambrósio e a conceda às verdadeiras alegrias. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa Francisco e por todos os pastores, para que instruam os cristãos com a palavra divina e os levem a reconhecer que onde está Pedro está a Igreja. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos os catecúmenos e pelos seus catequistas, para que Santo Ambrósio, o catecúmeno eleito bispo, interceda por eles e lhes alcance uma fé sólida. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos aqueles que explicam ao povo a liturgia, para que o façam de maneira simples e atraente, como fazia Santo Ambrósio aos recém-batizados. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos membros desta Assembleia celebrante, para que deem provas de bondade sem limites e saibam opor-se à arrogância dos poderosos. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Deus de misericórdia, ouvi com bondade os vossos servos, e por intercessão de Santo Ambrósio, homem bom, pastor, culto e mestre insigne, concedei-lhes as graças que vos pedem, por Cristo nosso Senhor. Ora, irmãos, para que o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Desça sobre nós, Senhor, o vosso Espírito Santo, na celebração dos divinos mistérios, e nos ilumine com a luz da fé, que levou Santo Ambrósio a anunciar ao mundo a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever a nossa salvação. Dá-vos graças sempre em toda parte, por Cristo nosso Senhor.
ao celebrar hoje a memória de Santo Ambrósio, a vossa igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com o Assembleia dos Anjos e Santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte. Tomou o pão e dando graças, partiu e deu a seu discípulo, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitis à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio, e todos aqueles que estão a serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admitindo a luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santo Ambrósio, os santos Francisco e Jacinta Marta e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre.
fiéis aos ensinamentos do Salvador, ouçamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não lhe os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Na deslocação para colocar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Vive
Oremos. Senhor, que nos fortalecestes neste divino sacramento, ajudai-nos a seguir de tal modo os ensinamentos de Santo Ambrósio, e progredindo corajosamente nos vossos caminhos, os preparemos para a alegria do banquete eterno. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faça a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A todos uma boa tarde e de paz o Senhor vos acompanhe.